Paz do Senhor Jesus, queridos, muito bem-vindos ao programa Deus que Surpreende, que faz parte da estratégia que o céu nos confiou para o lançamento do mais novo trabalho que nós estaremos lançando agora dia 26 de julho, que também leva o nome Deus que Surpreende. Hoje estamos recebendo aqui o missionário Guilherme Santos, ele que está aí às portas de completar 30 anos de idade, tem a marca de profeta nesse país, reconhecido por muitos estados brasileiros. Ele se converteu aos 8 anos de idade, é casado com a Evelyn e é pai da Lavínia, minha Dindinha. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Ô, Glória, paz do Senhor, minha amiga. É um prazer poder estar aqui com você. Para mim é uma honra poder estar com você. Eu tenho certeza que Deus tem algo para fazer nesse momento aqui. Só o Senhor pode preparar isso, né? E aqui nós estamos. Deus abençoe a todos que estão aí. E simbora falar o que Jesus tem para fazer. Porque um podcast, costumo dizer que é uma oportunidade para alguém conhecer a nossa história. Alguém nos conhece só de ouvir falar. E a nossa história é diferenciada. E é uma honra poder estar aqui, amiga. Ai, que alegria, meu amigo. Primeiro, gostaria de agradecer por aceitar o nosso convite. Você sabe que você e sua casa é família, são presentes de Deus na minha vida aqui de Campinas. E a palavra é gratidão. Eu já quero começar com uma pergunta-chave que eu estou fazendo para todo mundo no programa. Quem é Deus para o missionário Guilherme? Na verdade, eu enfrentei muitos obstáculos, muitas guerras no meio do caminho. Eu passei por muitos processos de solidão, de rejeição familiar, de amigos em colégio. Enfim, a minha história, como muita gente já conhece também. Então, eu conheci Deus foi exatamente nesse período de rejeição. Foi nesse período que alguém não sentava comigo para ouvir, nesse período que alguém muitas das vezes me desprezava pela condição de vida que eu tinha. Então, de alguma forma, nesse período eu conheci Jesus. E, na verdade, eu conheci Jesus de ouvir falar quando eu era criança, através da minha avó. Então, nesse período todo que eu passei pelos processos que você sabe um pouco, fui abusado, nesse processo de rejeição, cacei papelão quando a gente era criança, eu e meus primos. Então, nesse período foi quando eu agarrei com Jesus. Mas, na verdade, eu agarrei com a igreja, melhor dizendo, porque era uma forma de eu conseguir compensar toda a dor, todo o sentimento de rejeição que eu tinha dentro de mim. Então, quando eu conheci Jesus de verdade, foi nos meus 12, 13 anos, que foi aonde ele parou e ele usou alguém falando para mim assim, olha, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu já te escolhi e você vai ser o meu profeta. E ali eu pude entender, diante de muitas guerras, muitas lutas, que na verdade eu só havia chegado até ali, sobrevivido, por conta de Jesus. Então, assim, Deus para mim é tudo. Porque quando eu não tinha ninguém para me abraçar, Ele me abraçou. Quando eu não tinha ninguém para contar das minhas guerras, do período que eu fui abusado, Ele chegou e Ele me abraçou. Então, eu conheci Deus muito de perto, muito novo. Então, com 8 anos, eu abracei a igreja, porque eu teria que compensar alguma coisa. E com 12, 13 anos, foi quando eu percebi que, na verdade, Jesus tinha um plano na minha vida. Então, Deus para mim hoje, Ele é tudo. Deus para minha vida hoje, Ele é a fonte. É por isso que eu vivo, é por isso que eu respiro. É por isso que hoje eu não só sobrevivo, mas eu vivo também. Glória porque eu conheci Deus de verdade. O Deus que eu permiti Ele entrar dentro do meu coração, curar as minhas guerras, curar as minhas dores, tantas lutas, perdões. Então, eu conheci Deus mesmo, foi na minha pior fase. Então, Deus para minha vida é tudo e sem Ele eu não conseguiria ter chegado até aqui. Então, você acredita que no seu pior momento, Deus se revelou para você? Deus se revelou a mim. Só tinha Ele como companhia, só tinha Ele para conversar comigo. Então, quando Ele se revelou para mim, eu já tinha meus 8 anos, mas eu não entendia muito esse negócio de chamada, eu era criança. Mas com 12, 13 anos eu fui entender o que Ele tinha na minha vida. Aos 8 anos você começou na igreja, escola dominical, como que era? Então, nessa época eu tinha minha avó por parte de pai, que ela tinha um culto no fundo da casa dela. Nós morávamos na frente, que hoje é uma igreja.
E eu me recordo que minha mãe ia na igreja católica, meu pai também. Quando eu nasci, na verdade, é bem complexo, porque quando eu já nasci cheio de guerra, cheio de luta, de doença, de tudo que você imagina. Fiquei internado na UTI por muitas das vezes. Com 5 meses, quando eu estava no ventre da minha mãe, eu sempre costumo dizer isso, pontuar para as pessoas entenderem a minha história. Com 5 meses, o médico chegou na minha mãe e falou assim: olha, mãe, você tá tendo um aborto e infelizmente não dá para segurar a criança. E o outro médico falou: calma, antes de fazer qualquer coisa, deixa a gente fazer outro exame para ver. E é interessante porque minha mãe perdeu uma boa parte de mim. Mas os médicos não entenderam que ainda o coração estava batendo. Os médicos falaram que interessante porque o coração dessa criança ainda bate. Então o médico falou assim: olha, mãe, dá pra gente lutar com essa criança, mas essa criança ela vai nascer faltando uma mão, faltando um pé, com problema de cabeça, alguma coisa. Então a gente tem que ver o que vai ser melhor. A minha mãe toda meio sem entender nada nesse período. Minha mãe era bem católica, foi procurar minha avó. Minha mãe veio de outras religiões também. E minha mãe se recorda que uma vez uma pessoa disse a ela assim: olha, o que está no teu ventre, eu te digo que não é teu filho. Te digo que vai ser o meu profeta. E a minha mãe tomou posse daquilo ali sem muito entender. E quando eu nasci, os médicos não tinham expectativa nenhuma sobre a minha vida. Na verdade, até achava que eu ia nascer uma criança e ia sobreviver por poucos dias. Nasci com todo tipo de doença. Fiquei internado muitos meses. Minha mãe e meu pai preocupados. Já não tinha muito o que fazer. E quando Jesus selou, eu com 7, 8 anos de idade, que eu comecei a ir no fundo da igrejinha na casa da minha avó, que minha mãe nem gostava que eu ia, porque ela era bem católica, então ela gostava de ir na missa no domingo, e eu comecei a ir porque eu vi os crentes dando glória, cantando corinho de fogo, aquele aleluia, eu dizia assim: eu quero ir também. Deus usou um pastor e disse assim pra mim aquele dia, eu lembro até hoje, falou assim: olha, criança, eu não te conheço, mas Deus tem uma história contigo na terra. E Deus falou pra mim que Deus te chamou para ser profeta. Deus te escolheu, e como prova e testemunha que Deus te escolheu, toda a enfermidade que estava jolado no seu corpo hoje, Deus disse a mim que está te curando. Glória a Deus. Aquele dia eu fui curado. Aquele dia eu nunca mais... Deus me curou da asma, Deus me curou de tantas coisas. Então, assim, quando eu falo que eu conheci Deus de perto, foi exatamente nesse período. E aonde eu, de alguma forma, precisava a sobreviver diante de muita rejeição, porque a minha família era muito pobre financeiramente. A minha mãe morava de frente à casa da minha avó. Então eu tinha primos naquela época que me rejeitavam, porque por muitas das vezes minha mãe tinha condição de comprar um desodorante, eu às vezes não tinha muito o que fazer em casa, eu teria que ir pra rua pra caçar papelão em latinha com alguns primos meus. Então assim, a gente passou nesse período bem apertado mesmo, mas foi aí que tudo começou na minha vida. Só que com 8 anos de idade, 9 anos, o diabo não contente por conta de toda essa trajetória, e Deus disse a mim sobre o destino que eu tô vivendo hoje, porque hoje eu entendo porque foi necessário eu passar por tudo isso. Uau. Por conta de experiência. Tem coisa que a gente não vai entender agora, mas a gente vai entender amanhã. Até Jesus falou isso. É o Deus que surpreende. É o Deus que surpreende. E aí eu passei pelo período do quê? Do abuso sexual. Então o diabo ele Foi tentou... de gente longe, gente Foi de gente próximo, de perto, gente próximo. Conhecia. E aí eu ficava nessa casa enquanto minha mãe ia trabalhar. E eu passei por esse período de abuso. Então fui abusado dos meus 7, 8 anos até os meus 12, 13 anos de idade. Por quê? Chegou um tempo da minha vida então, que aquele... Mais de 5 anos. Mais de 5 anos. Chegou um tempo na minha vida que aquele abuso se tornou uma coisa normal pra mim. Então, ou seja, chegou um tempo que eu estava procurando o rapaz. Porque pra mim virou uma coisa normal. No começo foi muito difícil, tive muito sangramento, não tinha como falar pra minha mãe, falar pro meu pai, eu tinha medo. Ele usava do videogame pra eu, criança, em defesa. Então, assim, foi um período muito difícil pra minha vida. Eu fui marcado por essa dor. E com 12, 13 anos de idade, isso parou na minha vida, porque eu pontuei, eu falei assim: olha, eu já cresci, eu já entendi o que você tentou fazer comigo. Eu falei pra ele: a partir de hoje você não toca no meu corpo mais. Então foi um período assim de muita guerra. Por quê?
E você conseguiu encerrar esse ciclo? Eu consegui encerrar esse ciclo com muita dificuldade. Por que com muita dificuldade? Porque eu fiquei muito traumatizado. Sim. Porque eu lembrava de muitas coisas que mandava eu fazer que eu não queria fazer. Então, assim, eu fui criança mesmo, não entendia nada sobre a sexualidade. Foi muito rápido na minha vida. Então, com 13 anos de idade, eu parei. E hoje eu costumo dizer, tudo que acontece em nossa vida é permissão de Deus. Nada que vai acontecer é por acontecer. Por que eu falo isso? Porque um dia eu estava em São Paulo, eu estava indo ministrar na Zona Norte, eu já estava com os meus 17, 18 anos, e um período de depressão na minha vida, eu estava no ponto de ônibus esperando o ônibus para eu entrar, um morador de rua estava sentado, ele gritou e falou assim, ô gordo! Eu falei, olha que gordofóbico esse homem. Eu falei assim, gordo... Assim diz o Senhor para a tua vida. Foi necessário Ele permitir te ferir para não te perder. Meu Deus. Porque com 17, 18 anos, nós passamos por aquela fase de adolescência que todo adolescente ele quer conhecer o mundo, ele tem aquela fase de rebeldia. Eu não tive essa fase de rebeldia da minha vida. Eu nunca abandonei Jesus. Por quê? Porque eu sabia que se eu abandonasse Ele, eu ia morrer. Se eu abandonasse Ele, eu ia cometer um suicídio. Se eu abandonasse Ele, eu iria para o homossexualismo. E minha família sempre bateu na tecla. Aqui em casa, nós não vamos aceitar homem que não se posiciona como homem. Que tem que ser cabra macho mesmo, tem que ser homem. Então, nesse período, eu tinha medo de errar, porque eu tinha temor a Deus. Sim. Eu tinha medo de envergonhar a minha família. E eu sabia que se eu abandonasse Jesus, eu morreria. Então, quando eu falo até hoje que o altar me completa, quando as pessoas me veem, esse Guilherme que você já me conhece intenso, pregando, viajando, profetizando, expulsando demônio, guerreando, as pessoas falam, cara, ele não tem vida. E eu falo, mas como eu vou falar que eu não tenho vida? Isso me dá vida. Glória a Deus. Isso me dá vontade de continuar. Glória a então, Deus. o chamado de Deus na minha vida, ele foi tão árduo, porque eu não tive a opção de escolher. Deus não chegou em mim e falou assim, olha, eu digo pra você que eu tô te dando um futuro que você pode ser quem você é. Deus nunca disse isso pra mim, você pode ser quem você é. Deus falou comigo desde criança. Eu te digo que eu te chamei como profeta e pronto, encerrou o assunto. E é tão lindo que a determinação de Deus para você sempre foi como profeta. Como profeta. E é muito difícil porque é um ministério, principalmente nesses últimos dias, um ministério muito complicado. Sim, demais. Ele beira a linha do ocultismo, beira a linha do achismo, beira a linha daquilo que eu pesquiso. Sim. Beira a linha das consultas online. E, de fato, o Senhor, desde sempre, quando te chamou, te marcou. Será profeta. Sim. Então, não é será pastor, não é será cantor, é profeta. Meu sonho era ser cantor, amiga. E ele canta e compõe demais, tá? Fica a dica. Mas o marco do Senhor no seu ministério, aquilo que é a sua chamada inicial, é para o ministério profético. Como que isso aconteceu? Isso aconteceu, eu tinha por volta também dos meus 10, 9 anos nesse período. Então, sofrendo ainda o processo do abuso. Eu falo que a minha história foi igual o profeta Estevão. Sendo apedrejado, sentindo dor, vendo o céu aberto. Meu Deus. E nesse período, eu me recordo que nós estávamos... Muita coisa aconteceu, mas eu recordo uma vez nós estávamos na casa da minha avó. Minha mãe estava descascando cana e minha avó, a gente lá fora, passou um rapaz na rua. Quando o rapaz passou, eu vi uma fumaça negra atrás dele. Quando eu olhei aquela fumaça negra, o Espírito de Deus, que eu não tinha discernimento quem era, mas ele já me usava, ele disse pra mim assim, na esquina daquela rua, o Espírito da morte está esperando aquele homem, porque o diabo vai tragar a vida dele. E eu olhei pra minha mãe e falei assim, gente, eu vi uma fumaça negra atrás desse homem vai chegar ali na esquina, o Espírito da morte vai tragar esse homem. Guilherme, você tá doido, você tá maluco? Isso é coisa de você falar. O homem chegou na esquina, que ele virou à esquerda, descendo, mas o homem foi baleado, o caixão foi lacrado. Meu Deus. Mataram o homem. Ali minha família já percebeu, minha mãe, tem alguma coisa estranha com esse menino. Alguma coisa, porque já percebeu essa linha profética na minha vida. Então eu com 13 anos de idade, eu já cheguei ministrando, e Jesus fala pra mim assim, olha, Jesus está curando você desse câncer. E a mulher chorar, porque tinha diagnóstico e tudo, e ia
no médico, fazer exames, o médico falava, não sei o que aconteceu, desapareceu esse câncer daqui. Então, assim, eu já vi muito milagre acontecer. Eu já vi gente no pé do monte, eu com 15 anos de idade, 14 anos de idade, menino. E não desce no monte que Deus falou pra você não descer no monte. Porque Jesus falou que você tem algo em falta. Porque eu sou aquele profeta de destino, mas sabe que eu sou aquele profeta que tem igreja que eu entro uma vez só, eu não volto mais. Eu dou glória a Jesus por isso. Mas eu já cheguei muitas das vezes a pontuar isso. Não desce no monte. A pessoa descer no monte, chegar no monte, o inferno fazer o que tinha que fazer, rapaz, cair duro no chão. E eu pegar no rapaz, o rapaz duro, gelado. E Jesus falar comigo, sopro de vida que desce sobre a vida dele é como prova e testemunha que esse lugar ainda é santo. E a gente orar e a gente vê o corpo gelado voltando, rapaz, suspirar e tá aí pra glória de Deus. Então eu não sou aquele profeta só de destino, sou aquele profeta de alinhamento. Porque tem muita gente hoje que acha que um profeta, ele só foi constituído para profetizar bênção, para profetizar chave. E quando, na verdade, se Deus falou um dia, falando para mim que eu era um profeta Jeremias, que eu te conheci, Deus vem da tua mãe, tu é profeta. Então Jeremias foi feito para quê? Para derrubares, para arruinares, para edificares, para ir. E tá tudo certo. Então eu sou esse tipo de profeta. Mas a linhagem profética, ela vem desde criança na minha vida. Desde criança isso vai fluindo dentro de mim. E aí isso foi aperfeiçoando, porque até então eu era menino, então muita gente não dava credibilidade. Mas quando as pessoas foram começar a ver as coisas acontecendo, o povo, caramba, eu acho que realmente esse menino é de Deus. Ele é profeta, porque olha que ele profetiza, o negócio acontece. Olha que ele profetiza, tem cura. Olha que ele profetiza, tem milagre. Isso foi aperfeiçoando na minha vida. Então hoje eu sou um profeta de destino e eu falo isso a todo mundo. As pessoas até brincam comigo porque eu falo que eu sou profeta de ofício mesmo. Eu não tenho aquela falsa humildade. Eu sou profeta pela misericórdia de Deus. Todo mundo sabe que a gente é pela misericórdia de Deus. Sim. Mas eu sou profeta de ofício. É o seu chamado. Deus me chamou para isso, eu fico muito feliz. Você tá falando para mim a respeito que hoje é difícil ser profeta. Sim. Por conta de tanta coisa. Eu já recebi tanta coisa que você não tem noção. Se eu tivesse 20% do que você tem, pastor Guilherme, eu não faria isso. Na minha cara falar isso para mim. Minha esposa ficar escandalizada. Pô, Guilherme, você tem uma coisa tão peculiar. É uma coisa assim muito seu, muito que Deus colocou dentro de você. Mas hoje quando alguém me pergunta assim, Guilherme, qual é o discernimento que eu tenho que ter para eu não ser enganado em profecia? Um profeta de Deus não é aquele profeta que ele só profetiza seu CPF, seu nome, endereço, não. Um profeta de Deus é quando ele te dá destino. Porque a Bíblia fala que uma informação que o diabo tem é só do nosso passado. O inferno, ele não tem informação nenhuma para aquilo que Deus tem para nós. Ele pode tentar nos sabotar para tentar bloquear o nosso destino. Então eu costumo sempre dizer isso. Quer ter discernimento? Se um profeta chegar para você para profetizar o que você passou a tua vida inteira e ele não te dá destino diante daquela profecia, isso daí não é profeta de Deus. É adivinhação. Porque profeta de Deus, ele vem para contar, ele edifica, ele passa, ele vai moldurando toda a situação e quando você percebe o negócio acontece. Profeta de Deus, ele tem alinhamento. Se não tiver alinhamento, pode ser tudo menos de Deus. Glória a Deus. E aí, me conta... Quando foi que o Deus que surpreende deu uma virada nesse contexto do Guilherme? Guilherme vence o abuso aos 13 anos, enfrentou muitos cenários de bullying, N situações de bullying. E quando é que você tem esse encontro com Deus que surpreende, que vira tudo? Quando eu tive um encontro com Deus que surpreende, foi exatamente quando ele começou a falar para mim, eu vou mudar a tua história. Uau. Vou soprar o teu nome. Olha, através da sua dor eu vou usar você para cuidar de jovens, para cuidar de pessoas feridas. Olha, eu vou te dar uma família. E eu nunca achei que eu tivesse dignidade para ter uma família. Exatamente pelo meu histórico. Sim. Eu dizia assim, eu nunca vou conseguir amar alguém de verdade. Porque eu sempre fui uma pessoa muito reservada, não toca, não rela. Eu nunca imaginei que eu ia casar. Então isso começou na minha vida quando eu estava no Rio de Janeiro e Deus usou um profeta quando fui ministrar lá. Homem, Deus disse a mim que você vai casar com uma mulher bonita,
que alguém vai olhar e vai perguntar o que ela viu em você. Minha esposa é linda, gente. É a frase de todo mundo, né? Não é verdade, minha amiga? Não é linda minha esposa? Minha esposa é uma boneca. Uma princesa. Linda demais. Nossa Barbie gospel. Então, você vai casar com uma mulher bonita, um pouco mais velha do que você, mais velha que eu, 15 dias, eu acho. E uma mulher braba. Mas é braba pra te alinhar. Eu sempre fui muito... esse negócio aí. E quando eu recebi aquela profecia, eu dizia assim, Deus, é o Senhor mesmo para fazer isso, porque eu não me vejo casado. As pessoas tinham aquela necessidade de querer que eu casasse para me provar para elas quem eu era. Sabe aquele negócio, ai, pregador solteiro? Sei não. Uma hora diziam, inventava coisa, porque Guilherme tá tendo caso com um homem. Não, Guilherme tá tendo caso com uma senhora, Guilherme tá caso... Tinha uma hora que falava assim, eu tô confuso. Que é tanta coisa que as pessoas queriam uma prova. As pessoas têm uma prova que ele casou, tem uma prova que essa brecha em relação de casamento dele foi fechada e ele vai viver a vida dele. Mas eu nunca tive esse sentimento de ter que provar para as pessoas quem eu era. Porque o Deus da minha história... ele já tinha me surpreendido e ele mostrou pra mim quem ele era no período da dor. Você já tava curado. Já tava curado. Eu nunca me preocupei muito com as pessoas falavam. Então sempre fiquei tranquilo. Só que quando Deus liberou essa profecia pra mim, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Se eu vou casar mesmo, eu vou ser pai da Lavínia e eu vou ter um carro por nome Meriva. Foi naquela época quando eu tinha o Meriva, que você não conheceu. E eu sempre... ia pontuando diante disso, Senhor, eu vou casar então com uma mulher bonita, eu vou ter um carro Meriva, eu vou ter uma filha Lavínia. Eu sempre pontuei isso na minha vida. Até que isso aconteceu. O Deus que surpreende, até então ele me usava para edificar a vida de tantas pessoas. Eu sempre achei, eu tenho TDAH, né, amiga? Você sabe. Eu sempre achei que eu não era tão bom o suficiente, olha lá. E eu que tenho TDAH. Que isso. Eu nunca achei que eu fosse tão bom o suficiente pra produzir alguma coisa na minha vida. Meu Deus. Eu nunca achei, porque a vida inteira eu precisava compensar as pessoas. Na escola, quando eu era desprezado diante dos amigos, porque eu não dava desodorante, roupa rasgada, eu ia pregar descalço, essas coisas erradas. E pra mim conseguir conquistar os amiguinhos era só na hora do recreio. Porque eu pegava a balinha, comprava bala, eles falavam, Gui, me chamavam de Gui. Me dá uma bala, eu dava bala pra todo mundo, porque era naquele momento que eles conversavam comigo. Quando eu chegava dentro da sala de aula, era aquela tormenta, aquele bullying, aquela rejeição. Meu Deus. Sozinho, não tinha ninguém, as pessoas me julgavam muito pela aparência. Então o tempo todo você precisou trocar. A vida inteira eu precisava compensar para que as pessoas pudessem me aceitar. Então, isso dentro de mim foi um período que Deus precisava me curar também. Tudo que eu dizia assim, Deus, eu preciso de um carro para sua obra. Deus, eu preciso disso daqui para me usar na sua obra. Chegou um dia que Deus falou para mim assim, não, você é merecedor de bênção também. Você não precisa ter um carro só para você utilizar na minha obra. Você também vai ter um carro para você andar, uma qualidade de vida. Quando eu dizia assim, Deus, eu precisava de uma roupa para eu ministrar. Deus falando comigo, eu não preciso só te vestir para você ministrar. Eu tenho que te vestir para você para uma festa. Tenho que te vestir para você para uma reunião. Então, a vida inteira, eu nunca achei que eu fosse capaz de construir uma família por conta dos abusos, por conta de tantas coisas que eu vivi. E até que isso aconteceu na minha vida quando eu conheci a Evelyn. E quando eu conheci a Evelyn, quando eu fui perceber que a gente já estava namorando, eu falei assim, Deus do céu, como assim uma menina dessa bonita se apaixonou por mim? Mas tá tudo certo. Casamos. Deus deu a Lavínia, que você é a madrinha da nossa... Minha Dindinha. E Deus deu a Lavínia exatamente porque Deus havia me revelado que era da Lavínia. E sabe como que foi? Você sabe da história, mas vou contar aqui. Numa madrugada, um dia alguém olhou e falou assim, então, mas a Evelyn não pode ser mãe. Falei, mas como não pode ser mãe, sendo que Deus falou pra mim que eu vou ser pai de Lavínia? Numa madrugada, nós morávamos em 2 cômodos. Você foi nessa casa na época. Nós morávamos de frente à casa da minha mãe. E eu me recordo que de madrugada eu orando numa campanha, porque a Evelyn estava no período de depressão, porque a minha esposa... Aí, nesse período, eu entendi o porquê Deus une propósito. Porque o que a Evelyn estava vivendo, eu já tinha vivido há muito tempo atrás. Sim. Então, eu entendia, eu precisei... Olha como que o ministério, nossa, ele é tão terrível. Ele serve para gerar não só para as pessoas de fora, mas ele gera também... Cura dentro de casa. Para curar dentro da nossa casa.
E aí eu saí pra fora, eu olhei pro céu, tava muita estrela. Deus falou comigo, lembra que eu falei pro Abraão? Eu falei assim, lembro. Deus falou comigo, pois volte, coloque a mão no ventre da sua esposa, porque ela tá grávida da Lavínia. Eu voltei, Evelyn, acorda, porque Deus acabou de me contar que você vai ser mãe da Lavínia. Ela olhou pra mim e falou assim, impossível disso acontecer. Falei, mas Deus falou pra mim. Ela na hora levou um susto. A Lavínia tá aí pra glória de Deus. Glória a Deus. Ela tava grávida da Lavínia. 4 anos. Então, eu sempre, na minha vida, todos os obstáculos que eu passei, eu nunca achei que eu seria tão bom o suficiente pra ser bom pra mim mesmo. Eu sempre achei que eu era bom pras pessoas. Fazer pelas pessoas. O Guilherme do 24 Horas, pastor Guilherme, socorrer as pessoas. Eu sempre fui muito bom pra produzir na vida das pessoas, mas pra mim eu nunca achei que eu fui suficiente. E quando Deus que surpreende chegou na minha vida? Foi exatamente quando eu precisei tirar minha habilitação, não consegui tirar a habilitação por conta da minha visão, eu não enxergava e eu nunca entendi, porque desde criança eu nunca enxerguei tão bem, pra mim era uma coisa normal, pra mim era uma coisa, eu achei que o processo tinha acabado, tava tudo certo. Até que há alguns anos atrás você me acompanhou numa crise que eu tive de ansiedade. Essa crise de ansiedade foi exatamente por eu estar tanto na obra, focado, fazendo... O excesso, né? Eu nunca me preocupei comigo. Eu sempre me preocupei muito com as pessoas. Chegou uma hora que Deus falou assim, vou te parar. Como Deus me parou? Essa crise de ansiedade. Você me levou até canjica lá no hospital pra mim. Canjica não, é sopa, não foi? Caldo. E nesse período todo que eu passei de luta, na crise de ansiedade que eu tive no hospital... Eu saí do hospital sem enxergar nada. Eu falei, eu não tô enxergando. Eu não tô vendo nada. Eu falei, o que que é? Será que, meu Deus do céu, eu fiquei cego. Até que eu fui no médico e no oftalmo, ele falou pra mim assim, olha, você tem uma doença, não tem cura. É uma doença que chama ceratocone. Na hora eu não entendi nada o que significava essa doença. E é uma doença genética, né? Teoricamente Genética, você nasceu hereditária. com ela, né? Hereditária. Por coçar os olhos também, né? E sim. Então, mas a assim, sua é genética, a né? minha é genética. A gente tem um primo que tem na família. Depois eu descobri. E então, amiga, eu passei nesse processo muito doloroso da minha vida. Por quê? Eu dizia, Deus, minha filha vai crescer e eu não vou enxergar ela. Deus, eu vou conquistar as coisas, eu não vou enxergar. Eu falei, Deus, eu não vou mais dirigir. Eu vou ter que depender das pessoas, porque eu não estava enxergando mais nada. Nada. Nesse período, Deus foi aperfeiçoando dentro de mim. Até então, eu estava usando você. Porque um dia num culto, no Ouro Verde, Deus me usou com uma irmã dizendo para ela que Jesus estava curando ela do glaucoma. Ela voltou a enxergar. Até hoje ela enxerga. No culto Jesus curou ela. Jesus falou, até então você estava profetizando na vida do outro o que o outro estava vivendo. Agora é a sua vez de você profetizar no teu vale. Foi muito difícil. Tive que fazer cirurgia. E aquela preocupação, condição financeira, e eu já estava me dando uma ansiedade, como ser humano a gente vai ficando um pouco ansioso. Eu sempre vou usar a frase da Sara, não se aveste. Porque alguém me vê como um profeta machando, profetizando, mas eu luto contra a depressão, eu luto contra a ansiedade. Sara sabe dos vales que eu passo um pouco, então as pessoas às vezes olham pra mim e falam, Guilherme, meu Deus, as pessoas acham que a gente é semideus, que a gente não pode chorar, que a gente não pode... Eu sou muito humano. O que eu tenho pra falar, eu falo. Se eu tiver... Eu não sou aquela pessoa bem... Eu sou muito de verdade. Então foi muito difícil pra mim. Até o que aconteceu, coloquei uma lente, deu certo a lente, comecei a enxergar de novo. Falei assim, vamos tirar a carta da habilitação? Eu falei assim, meu Deus, como? Meu pastor, minha pastora, uma benção na minha vida, sempre em cima da gente. Falou assim, Guilherme, você vai tirar a sua carta. Eu falei assim, é impossível. Por que era impossível? Como eu tenho um TDAH, e como que eu nunca terminei a escola, porque não entrava na minha cabeça, matemática nunca entrou na minha cabeça, eu nunca terminei, eu repeti 3, 4 anos, eu larguei a escola porque eu não sabia. E naquela época o estudo não era tão profundo para falar o que era TDAH. Eu sempre falei para mim mesmo, eu não sou merecedor de conquistar nada na minha vida. Nada. E minha esposa falou assim, a Evelyn, Guilherme, você pode sim, você é um cara inteligente, Deus vai honrar você. Fui fazer o meu exame de vista, falei assim, eu não vou passar. Já tava assim, não vou passar. Eu não sei, quando entendi foi nada, eu passei, o médico não colocou observação de nada. Eu disse a ele, não contou observação de nada. Saí de lá já feliz, falei, Evelyn, pronto, eu tô apto pra me dirigir. Minha esposa já ficou feliz, vamos fazer a prova da prática.
Eu dizia, eu vou errar tudo, gente. Porque eu não entro na minha cabeça. A única coisa que entra na minha cabeça é a Bíblia. Você sabe, né, amiga? Sim. Deus me usa numa linhagem profética. A Esther já me viu pregando também. Às vezes, numa revelação louca, eu abro a Bíblia, eu leio o texto, Deus desce com tata. Mas só revelação bíblica. Porque, tirando isso, aqui não funciona nada. E eu falei assim, eu vou ser reprovado. Falei, eu vou ser reprovado na prática. Minha esposa falou assim, levanta sua cabeça. Que profeta que você é. Levanta. Você vai acertar sim. Você vai passar. Levantei pela manhã e fui. Eu saí determinado. Falei, diabo, primeira vez na minha vida que você não vai mais determinar se eu posso ou não posso. Porque se eu sou um vencedor, se eu sou alguém que superei, que sobrevivi todas essas guerras na minha vida, o que é eu tirar uma habilitação? Eu vou passar. Fiz exame da prova prática, tudo certinho. Quando eu saí, já saí ansioso. Liguei na autoescola, tudo bom? Passei. O moço, peraí, deixa eu ver. Guilherme, aqui tem uma pendência, você foi reprovado. Falei, não acredito. Não acredito. Aí deu 10 minutos, ele me liga. Guilherme, acabou de atualizar aqui. Cara, você foi aprovado. Falei, eu fui aprovado. Foi, Guilherme, eu errei quantos? Você acertou todas. Glória a Deus. Quem tinha medo de prova, medo de escola. Medo de tudo isso. Quem não conseguiu, e o Senhor já começou esse processo de cura. Sim. Tanto que eu tinha dificuldade de Agora falar. a gente vai fazer uma faculdade, né? Vou fazer faculdade, né, amiga? Isso. Você sabe com a minha faculdade, né? Isso. Então, eu sempre tive essa dificuldade. Então, por conta das minhas guerras, eu nunca achei que eu fosse suficiente, que eu fosse merecedor de bênção. Foi muito difícil pra mim. Fiz minha aula prática, tudo, passei de primeira, acertei todas. Fui fazer o psicotécnico, porque eu falei assim, eu também vou ser reprovado. O Dani, o cantor, nosso amigo Dani, ele tava comigo. Gente, eu ganhei, 89 eu passei, eu fazia TDAH, mas eu falei assim, mentira, você não tem TDAH. É impossível, TDAH não faz aqui não, sei, 89%. Eu falei, mas é Deus na minha vida, viu, moça? Ainda até chamei ela pro culto, profetizei pra ela, ó que benção. Glória a Deus. Então, amiga, eu peguei minha habilitação, tudo, e dali eu parei pra entender. Eu sou inteligente, eu sou merecedor de bênção, sim, eu sou curado. Curado. Eu sou curado. É o Deus isso. que surpreende me diz, você é curado e livre para ser quem você é. Se você querer fazer uma faculdade, seja o que for, você vai passar. Se você querer construir alguma coisa, você vai ter o que você quiser. Deus parou eu para entender assim. Você tá entendendo que uma habilitação, a vida inteira você foi dependente de pessoas, você consegue ser independente, porque você não é mais refém das suas dores. Eu te coloquei em uma posição para você ser uma pessoa livre, liberta, sair de uma gaiola. E eu não te chamei para ficar preso diante do passado. Eu te chamei para você viver o presente focado no destino que eu preparei ao teu respeito. Glória a Deus. Então hoje foi uma coisa de Deus na minha vida. Aí Deus foi pontuando, as coisas foram acontecendo. Você rompeu o ciclo, né? Eu rompi isso na minha vida. Então assim, é coisa que talvez ninguém olhe e fale assim, mas como isso? Eu não sei, mas Deus fez. Deus fez. Então, assim, por onde eu passo, embora hoje eu tenha uma cirurgia pra fazer, mas não enxergo como antes, eu tenho 40% de visão. Mas, assim, hoje eu paro pra entender que a minha história, cara, a minha história não foi errada. A minha história foi assertiva. Porque se tudo isso não tivesse acontecido, eu duvido que eu estava aqui adorando ao Senhor. Eu duvido que eu estava firme, focado no propósito. Isso me dá vida. Ganhar alma me dá vida. A gente servir a igreja da vida. A gente hoje saber que através da nossa vida, você vê a vida do outro falando, cara, minha vida foi mudada através de uma pregação sua. Olha, você profetizou, Deus fez. Olha, então é muito gratificante isso. E quando o Senhor Deus falou para mim assim, ó, tu tá curado, foi um dia que eu liberei quem me abusou. Eu tive que liberar ele. E a pergunta agora, porque a primeira impressão que nós temos é que todas as vezes que alguém aceita Jesus, entra na igreja ou recebe um chamado, a primeira impressão que fica na mente das pessoas, na cabeça das pessoas, é que lá aos 7, 8 anos, você começou a ir para a igreja, levantou a mão, aceitou Jesus, começou a andar com a sua avó, rompeu com tudo, é que nada mais de ruim acontece e que porventura, a partir daquele momento, você estaria
imune a qualquer outro tipo de processo. Mas a mesma data que a data que você vai para a igreja é exatamente a mesma data que os abusos se iniciam. Sim. Que é onde ocorre todos os seus conflitos, inclusive daquilo que ele tentou te ensinar que seria sua sexualidade, que na verdade você descobriu que não era. Sim. Que você conhece de fato quem você é, como Guilherme, como servo de Deus. O que você hoje entende que isso produziu em você? Todo esse processo que você viveu, o que ele produziu em você? Você tá falando do abusador? Sim. O que ele desenvolveu dentro de mim eu sou uma pessoa muito sistemática. Humanamente falando. Sim. Você sabe como que eu sou Sim. calavinha. Sim. Você dependendo, quem chegar perto fala, sai daí agora, demônio! No nome de Jesus. Sai perto da minha filha, hein? Sou sanguíneo, sou amiga sanguínea, Sim, amiga. sim, sanguíneo. Então, humanamente, isso faz com que eu seja mais atento a algumas coisas. Tanto com ela, com os meus sobrinhos, que eu sou bem. Só que espiritualmente, o que isso produziu dentro de mim foi que, na verdade, foi necessário passar por isso. Foi necessário eu viver isso. E Por quando quê? você libera o perdão, o que você entende disso? Porque chegou um estágio que você precisou liberar ele. Eu precisei liberar o perdão. Mas por que eu precisei passar por isso? Porque hoje é uma área que Deus me usa. Uau. Eu chego num ambiente, já cheguei muitas das vezes, já deu até polícia. Você identifica rápido. Você já abusou de uma criança. Você foi abusada pelo teu pai, tu foi abusada pelo teu tio, tu foi abusada... Eu não culpo meu pai nem minha mãe por esse abuso. Eles trabalhavam muito. Então eles tentavam fazer de tudo por mim também. Então eu não culpo eles por nada disso. Só que então isso é uma área que Deus me usa muito. Mas quando isso aconteceu na minha vida, foi quando de fato eu precisei liberar ele, porque a minha vida ministerial e a minha vida pessoal precisavam andar. Então isso travou você. Isso travou eu, porque eu tinha dificuldade de abraçar. Quando chegava um homem me abraçando, eu não gostava como me tocava. Eu fiquei uma pessoa muito agressiva, violenta. Na escola, briguento, barraqueiro, confuseiro. Porque isso dentro de mim, eu sempre tive aquela pessoa, não me toca e não me rela. Então sempre fui uma pessoa... Eu nunca tive ninguém pra me defender. A única pessoa que me defendeu na vida foi Jesus. Glória a Deus. A vida inteira quem me protegeu foi ele. Então eu sempre precisei me se virar desde criança. Sempre precisei eu ser firme comigo mesmo. Eu defender meus primos, defender quem tinha que defender, porque eu nunca tive ninguém pra me defender. Então, quando isso na minha vida chegou, foi quando eu percebi que eu estava tão doente que eu estava com a cabeça já bitolada. Jesus falou comigo assim, eu preciso curar você. Eu falei, como que o Senhor vai curar? O Senhor falou para mim, eu preciso que você libera o perdão para quem te abusou. Eu falei, Deus, mas como que vai ser isso? Deus falou comigo assim, se vira, faça o que você pode, porque o céu está disponível enquanto você se movimenta. Eu falei, Deus, como eu vou me movimentar? Deus falou comigo a oração. Amigo, eu desci muita oração. Foi o período que eu chorava muito. Foi o período que eu fazia campanha. Eu dizia assim, Deus, eu não tô afim de tocar nesse assunto. Deus, prepara e me leva. Eu fazia campanha no monte para Deus me levar. Eu dizia, eu não quero viver. Falei, ô Senhor, me leva ou eu vou fazer algo contra a minha vida. Eu não queria viver. Porque você não queria voltar nessa situação. Eu não queria voltar nessa situação. Eu fazia campanha para Deus me levar. Cheguei no auge da depressão tão grande na minha vida que eu não queria perder a salvação, só queria Jesus, porque eu conheci ele de perto no período quando ninguém estava do meu lado. Eu tive uma intimidade com ele terrível. Então eu não queria mais. Deus falou comigo assim, não adianta você fugir. Eu falei para você que na terra eu te chamei com exclusividade para ser o meu profeta de ofício. E eu não vou perder você para Satanás. E eu não te quero comigo por agora. Deus começou a me desconstruir todinho. Eu ia no monte, eu chorava. Quando eu chegava no monte, chegavam aquelas vazas perigosas. Deus falou comigo, libera o perdão, terra seca. Chegava o outro. Eu falei assim, não, Deus tá tirando com a minha cara. O rapaz foi, acabou com a minha vida, destruiu. O Senhor me chama de terra seca ainda. E eu começou a confrontar, não, onde que eu chegava uma vaza. Deus falou comigo que tem algo do seu passado, tem que ser resolvido. Eu falei, pronto, acabou. Eu precisei orar. Precisei clamar muito ao Senhor. Me desconstruir todinho, amiga. Foi 2 anos de muito choro. Até levou 2 anos esse processo? 2 anos esse processo.
Você entende que primeiro você precisava se perdoar para depois perdoar ele? Sim, eu entendia isso. Demorou muito pra eu entender isso. Precisava me perdoar porque eu dizia, eu não sou culpado pelo que aconteceu. Sim. Eu não tenho culpa pelo que aconteceu. Então, assim, eu precisei passar pelo pior período da minha vida. Meu Deus. Pra me perdoar ele. Eu não consegui olhar pra cara dele direito. E quando estávamos todo mundo pessoal junto, sai daqui, ó. Você tem o maior jeito de... Eu dizia assim, meu Deus do céu, como é que pode pagar tão de machão na frente dos outros, mas por detrás destruiu a minha vida. Meu Deus. Mas eu ficava calado e quieto. Até hoje eu tenho um probleminha, às vezes sangra. Então, às vezes eu não posso usar roupa branca, que às Sim. vezes sangra, tem esse problema. Na época eu senti muita dor. Foi uma coisa assim, muito horrível mesmo. Foi os piores anos da minha vida em relação a isso. Só que aí eu precisei desconstruir. Um dia Deus falou comigo assim... Tá preparado pra viver o novo? Eu falei, tô. Deus falou comigo, então você vai liberar ele olhando pra cara dele. Deus falou comigo que você vai liberar ele e eu quero que você prega da minha palavra pra vida dele. Eu falei, o quê? Eu quero que você ganhe ele já é pra demais. mim. Não, é demais. Teria coragem pra isso? Deus Quem que roubar a tua infância, te surpreende. destruir. Deus ainda fala assim, perdoe, eu quero que você pregue do meu amor pra ele. Moral da história, quem me abusou, ganhei pra Jesus, se tornou meu filho na fé. Glória a Deus. Glória. Só que a consciência, sabe aquela consciência de Pedro? Aquela consciência de Judas, melhor dizendo. Não aguentou, não foi tão suficiente Jesus na vida dele, infelizmente. Ah, Jesus. Ele tirou a própria vida dele. Isso foi uma fase difícil, que aí teve outro confronto. Falei, Deus, se eu não tivesse tocado no assunto, talvez ele não teria feito isso. E aí foi o período que eu comecei a me culpar. Meu Deus. Falei, o Senhor me avisa de tanto... Eu tava em Curitiba pregando, ganhei 25 almas pra Jesus. 25 almas pra Jesus em Curitiba. Jesus me usando com rapaz, você não vai tirar a sua vida. Há 3 semanas antes eu tava na Pastora Osana, lá no Ouro Verde. Conhece a Pastora Osana? Tava no Ouro Verde. E um rapaz passando na rua e Jesus falou, você não vai tirar a vida daquela mulher? Você que tá com uma faca, com uma arma, entra aqui dentro agora. O homem entrou, passou a rua, o homem entrou endemoniado. Com faca, cocaína, com arma, tudo porque a intenção dele era tirar a vida de uma mulher. E depois se matar. Você não vai fazer isso com a sua vida. Jesus salvar o homem. E você imaginar que depois de um mês, o teu abusador... Teu abusador não, quem te abusou, porque isso não faz parte da minha história mais. Mas você vê que ele se mata. Eu falei, Deus, cadê o Senhor pra me avisar isso? Cadê o Senhor pra mim? Por que o Senhor não interferiu isso? O Senhor me usa pra tanta gente. O Senhor falou pra mim, perdoa, prega eu pra ele, eu quero ganhar ele pra mim. E do nada, o que aconteceu? Jesus falou pra mim, a consciência. É porque pra ele, o que aconteceu só não foi o suficiente. Isso foi um período muito difícil da minha vida. Interroguei muito a Deus. Deus, por que o Senhor fez isso? Deus, o porquê? Aí eu fui entender depois de muitos anos. Porque o Deus que surpreende, ele não vai deixar rastro. O Deus que surpreende, minha amiga, ele é um Deus de justiça também. Justiça. E eu sempre falo isso, Deus não tem pressa de tratar com os nossos inimigos. Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Então foi um período bem difícil na minha vida. Mas eu... Não foi falta de oportunidade, né, meu amigo? Oportunidade Ele teve. Mas pra ele não foi o suficiente. Não sei se não fosse suficiente para escolha, né? E se Jesus não ser o suficiente pra nós, Não não tem mais jeito. sentido. Ele não conheceu Jesus. Não dá certo. O conhecer Jesus é quando ele se torna tudo. Sim. Aí alguém conheceu. Se ele ainda é 30%, 40% para alguém, eu ouso dizer, nunca conheceu nem Jesus, muito menos o Deus que surpreende. Verdade. E, infelizmente, quando chega nisso daí, é que de fato ele não conheceu Jesus. Deus deu a oportunidade dele do conhecimento, usou a sua vida. Que lindo seria se ele tivesse concluído em tempo, né? Mas o mais importante é que o Senhor, por amor à alma dele, deu oportunidade, cuidou dele, zelou até o último momento. Verdade. E existe uma limitação, e eu entendo que isso faz parte, né? Existe uma limitação do Senhor dizendo, inclusive, a você, filho, faça a sua parte, mas entenda que a parte do outro vai ser sempre a parte do outro.
Sim, verdade. A parte do outro vai ser sempre a parte do outro. Não é culpa, é autorresponsabilidade. Nós temos que saber a responsabilidade que nos cabe. É sempre a parte do outro. Meu amigo, quero agora que você dê um conselho para quem ainda não conhece esse Deus. Que conselho você daria? Não tem como você viver sem, de fato, você sentir essa presença. Porque essa presença, quando ela invade dentro do nosso ser, como diz Lauriette, ainda que Glória. pra te servir eu tenha que chorar. Glória. Eu choro, mas eu choro sentindo a presença dele mesmo doendo. Glória a Deus. Eu choro porque eu entendo que na ausência de um psiquiatra, eu tenho Jesus. Glória. E esse Jesus, ele me medica todos os dias. Glória a Deus. Esse Jesus, ele se apresenta e se revela a mim todos os dias porque eu decidi escolher ele para mim. Glória a Deus. Conselho que eu dou para você, que você possa experimentar esse Jesus não só de ouvir falar. Que a gente possa entender que na vida tudo é passageiro, na vida tudo acaba, mas o céu é eterno. Isso daqui é difícil? É difícil. É complicado? É complicado. Mas com Jesus nós chegaremos do outro lado. Glória a Deus. Que eu tenho para liberar para você que precisa conhecer esse Jesus. Primeiro, quem te feriu não foi ele, quem te feriu foi o homem. Quem te machucou foi as pessoas, não foi ele. Talvez você vai perguntar onde ele estava quando você estava sofrendo. Ele sempre esteve ali por perto. E hoje eu entendo que ele sempre esteve por ali. Deus não é ruim. Deus é bom. Mas às vezes é necessário ele fazer o que com você? Como o apóstolo Paulo. Ele permitiu uma marca sobre o teu corpo. Sabe por que tem que haver esse espinho? Porque esse espinho é para você nunca lembrar de onde ele te tirou. Então que você possa conhecer Jesus de verdade, não de ouvir falar, mas que você possa mergulhar, porque para essa dor, para essa doença, para esse problema, só ele pode resolver. E não se engane, tem gente prosperando e está feliz, uma falsa ilusão, porque é ímpio e acha que está prosperando e é Deus que está abençoando. Lucas 4, quando vai dizer que Satanás disse a Jesus, ô Jesus, tá vendo os reinos do mundo? Tudo é meu. Teu Deus deu a mim, dar-te ao poder a quem eu quero. E eu te digo que se tu me adorares, tudo será teu. Aqui tinha uma proposta, olha o diabo, faça o que eu quero que você faça, que eu vou te prosperar também. Tem gente prosperando numa falsa ilusão, achando que é Deus quem tá mandando, quando na verdade é o inferno que tá te conduzindo. Mas que você possa entender que a bênção de Deus não causa dores. Quer receber, primeiro conheça o Deus Salvador. Deus que muda a tua história e pode ter certeza que quando ele entrar na tua vida nunca mais vai ser a mesma. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Ai, o Deus que surpreende hoje nos mostrou que ele te conduzirá ao caminho do perdão para que você seja de fato curado. Te mostrou que ele é além daquilo que te aconteceu. E te mostrou que ele tem um caminho de restauração e de vida no meio do teu caos. Meu amigo, muito obrigada. Isso é uma benção, minha amiga. Deus abençoe todos vocês. Eu quero que você agora convide o pessoal para poder assistir 26 de julho nosso lançamento. Eu faço parte, tá, gente? Muito parte, muito parte. Eu vou falar aqui, ó, que no dia que ela estava gravando, eu tava numa guerrinha, sabe aquelas guerrinhas de profeta? Aí eu sentei lá, eu chorei. Aí eu olhei pra ela quase chorou também gravando. E ela falou assim, vai olhar, vai chorar todo mundo. Tá lindo demais, tá tremendo, tá assim. Eu falei pra ela que foi o trabalho mais lindo que ela já fez. Fiquei passado. Que esse vídeo possa mudar a vida de você. Que Amém. Esse clipe e essa voz possa chegar e alcançar muitos lugares, minha Amém. amiga. Que o céu possa te conduzir assim para lugares maiores que você nunca pensou trilhar. Amém. Tô falando de uma profeta de Deus que é a Sara. Eu tô falando de uma amiga pessoal porque eu conheço a Sara demais. Ela é crente de verdade. Ela é crente que ela chega a ser aquela crente de crente mesmo. Mas eu falo pra ela, pega leve. Eu já sou mais, mas ela é crente mesmo.
E ela tem vida com Deus, uma menina assim de oração, uma menina assim de família, aquela amiga leal. E eu tenho certeza que esse vídeo vai abençoar muitas vidas, minha amiga. Vai chegar em lugares, pessoas ligarão falando, olha, aconteceu um milagre, olha, Jesus me curou enquanto eu estava ouvindo esse vídeo. Gente, compartilha, para de palhaçada, compartilha, tá, gente? Hashtag cantora Sara Marques. Deus abençoe você. Amém. É uma honra poder estar aqui com vocês. Olha que benção, privilégio. Olha, tô aqui todo bonito de azul, confundir o inimigo. Deus que surpreende. Amém. Eu espero você no próximo programa. Obrigada, meu amigo. E até lá. Tchau, tchau, Deus gente. Abençoe.